Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Jesus, certa vez, acompanhado por Pedro, Tiago e João, enquanto descia do monte da Transfiguração, iam conversando, e ia ao encontro dos outros 8 apóstolos que tinham ficado lá embaixo. Inesperadamente viram lá onde eles tinham ficado um tumulto. Muita gente alvoroçada, discutindo em voz alta. Como narra São Marcos, quando voltavam para junto dos discípulos, encontraram-nos rodeados por uma grande multidão e os escribas discutiam com eles. Jesus fica desgostoso e pergunta-lhes: que estáis discutindo? Adianta-se a responder um homem de olhar aflito. Conta a Jesus que tinha trazido até eles, até os apóstolos, um filho epiléptico atacado pelo demônio. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Podemos imaginar que aqueles 8 apóstolos haviam tentado imitar as palavras e gestos de Jesus quando operava milagres e expulsava demônios, mas nada acontecera. O olhar que Jesus lhes dirige mostra pena e decepção. Ó geração sem fé, até quando vou ficar convosco? Manda então trazer-lhe o menino e conversa com o pai, que lhe explica que o filho já padecia do mal desde criança. E muitas vezes, diz o pai, o Espírito o lançou no fogo, na água, para matá-lo. Porém, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Outra vez a tristeza anuvia o olhar de Jesus. Dói aquela hesitação do pai. Ele responde: se podes, tudo é possível a quem crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Essas palavras humildes tocam o coração de Cristo. Então Jesus se dirige ao menino e increpa o demônio que o atormentava: eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entres nele. O demônio embravecido sacode o garoto e o deixa como morto. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. O episódio termina em casa, lá em Cafarnaum. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: esta espécie só pode ser expulsa pela oração. E textos muito antigos do Evangelho acrescentam: pela oração e o jejum. Jesus se entristece 2 vezes pela falta de fé. Pela falta de fé dos apóstolos em debate com os escribas e pela fraqueza da fé do pai do menino. Quando meditamos nos ensinamentos de Cristo em todos os evangelhos, nós percebemos claramente que Jesus põe 2 condições para agir nas nossas vidas, para nos santificar e até mesmo para realizar milagres. A primeira é a humildade, a segunda, a fé. Humildade e fé são como os 2 batentes da porta da alma, que têm de estar abertos simultaneamente para permitir que entre em nós a ação de Cristo, a graça do Espírito Santo. Na parábola do fariseu e do publicano, quem recebe a graça divina é o publicano humilde que reza com fé dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Não recebe a graça o fariseu enfatuado, convencido de ser justo e bom. Depois a fé.
Jesus fez muitos milagres, todos eles sinais, como diz o Evangelho de São João, dos bens divinos que veio dar aos que têm fé. Muitas vezes se lêem no Evangelho palavras do Senhor como estas: grande é a tua fé, seja feito como queres. Ou ainda não tendes fé? Ou ainda, homem de pouca fé, por que duvidaste? Se Jesus olhasse agora para nós, qual dessas frases nos diria? Envergonhados, humildes, deveríamos pedir-lhe como os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. E além da oração, porque a fé é um dom de Deus que não podemos alcançar por nós mesmos, procuraríamos abrir a alma à luz da verdade, à luz da revelação divina que tem seu máximo esplendor em Cristo. E leríamos assiduamente, meditando, estudando os Evangelhos para imitar, para seguir o que Cristo nos diz, e nos aprofundaríamos na doutrina cristã. Mais do que um conhecimento meramente intelectual, ela tem de ser, para nós, uma assimilação viva, uma fé vivida. Finalmente, lembremos de novo o final desse episódio, porque nós não conseguimos. Jesus responde: essa espécie só pode ser expulsa pela oração e o jejum. Oração e penitência. Estes são os meios sem os quais os propósitos, esforços, trabalhos, orações do cristão ficam estéreis. Por que não podemos? Medite nisto.